Quando uma criança sofre um traumatismo, ela geralmente é levada a um pronto-socorro e pode ou não ser submetida a cirurgias. Invariavelmente, essa criança vai ser imobilizada. E essa imobilização, a princípio, ela é feita com uma tala gessada, só um pedaço de um gesso, porque esse membro ele sofreu um traumatismo ou uma cirurgia e ele vai edemaciar, ele vai inchar e pode comprimir se você fizer um gesso circular. Então, constatada uma fratura ou mesmo sem a fratura, tendo um traumatismo, essa imobilização gessada é feita com uma casca de gesso, uma parte gessada, e o resto com um enfaixamento, uma faixa elástica sobre um algodão que permite que esse membro inche ou não e que deve ser respeitados alguns cuidados. O primeiro deles é principalmente elevar o membro, você deixar o membro elevado, tanto o membro inferior quanto o membro superior, deixar sempre elevado para que isso não edemacie, que não inche. Segundo é movimentação dos dedos, movimentação dos dedos dos pés, das mãos, para que isso desinche mais rapidamente. E essa casca de gesso, esse gesso parcial, ele tem uma certa fragilidade, então ele tem que ser cuidado. A função dele é manter imobilizado. Se você começa a movimentar muito, ele pode trincar, ele pode quebrar, e aí a criança continua a movimentar e perde a função de imobilização. Inclusive, no caso de uma fratura que estaria alinhada, pode até sair do lugar, pode desviar, o que a gente chama, e até resultar num tratamento cirúrgico, uma coisa que dependeria só do repouso. Então, é importante ressaltar aos pais que mesmo colocando uma imobilização engessada, uma tala, a função dessa tala é para repouso, então a criança tem que permanecer em repouso, não pode pisar, não pode movimentar o braço, não pode movimentar o cotovelo, o punho, senão esse gesso vai quebrar, ele não tem uma resistência como um gesso circular. Uma vez que passada essa fase aguda de pós-cirúrgico ou pós-fratura, em que o membro desinchou, o membro reduziu o edema, a gente pode passar essa mobilização para um gesso circular. O gesso circular também tem uma certa fragilidade, eles não têm resistência à água, tanto a tala quanto o gesso. Então, se molhar, se umidificar durante o banho ou alguma brincadeira que a criança faça, esse gesso vai quebrar e perde a função de imobilização. Importante no caso de traumatismo, de cirurgia e até em caso de infecção, em que a gente precisa ter uma certa imobilização. Hoje em dia a gente tem também gessos sintéticos, inclusive com propagandas que a criança entra na piscina, entra na cachoeira, no rio, mas não é bem assim. Aquele gesso, mesmo molhado, ele não estraga, mas ele se umidifica. E essa umidade que fica em contato com a pele acaba lesionando essa pele, trazendo até inclusive casos de micose. Então não é porque o gesso é sintético que pode mergulhar, ele só é mais resistente a algum respingamento, algum eventual umedecimento que aconteça acidentalmente, não propositalmente. Demais, quando a criança permanece com o gesso circular, que a gente chama o gesso completo, ainda o repouso se faz necessário, porque esse membro superior ou membro inferior, ele pode edemaciar também e pode comprimir. No caso da criança começar a apresentar dor, dificuldade de movimentar os dedos, tanto das mãos quanto dos pés, pode significar que esse gesso está apertando o membro e pode comprometer inclusive a circulação, com consequências bastante graves. Então, mesmo ficando elevado, se a criança começa a piorar da dor, da movimentação dos dedos, dos pés e das mãos, essa criança deve ser levada a um pronto-socorro o mais rápido possível e esse gesso, na maioria das vezes, se faz necessário abrir uma fenda no gesso para que ele possa permitir esse inchaço do membro sem garrotear, o que a gente chama, sem prender a circulação da parte distal de onde ele está comprimindo. Esses são os cuidados maiores, então, para resumir, não significa uma imobilização gessada ou com tala, ou com gesso sintético, que não necessite de repouso. A imobilização é justamente para se fazer repouso, mas precisa ter uma colaboração para que esse gesso ou essa imobilização seja realmente efetiva, minimizando a dor, mantendo uma fratura alinhada, controlando um tratamento cirúrgico pós-cirurgia para manutenção da correção cirúrgica e no controle de uma infecção para que ela não se esparrame, mantendo o membro imobilizado.